Fala, Colibri, beleza? Aula 5 de História. Espero que estejam gostando, espero que estejam tirando dúvidas, vendo material e fazendo exercícios. Vamos falar hoje de 3 outros povos que se destacaram na Antiguidade. A gente falou dos egípcios na aula passada. Esses 3 povos, como assim, são menores, caem menos, os feitos são importantes, mas a gente tem que pontuar só algumas coisas, a gente vai falar tudo deles nessa aula, tá? Então a gente vai fazer os 3 bem rapidão aí pra gente render, que o nosso curso tem que avançar, tem que dar conta desse conteúdo todo aí de história, beleza? Pessoal, os persas, vamos falar primeiro deles. A gente vai falar dos persas, dos hebreus e dos fenícios, nessa ordem. Então a primeira lousa aqui, persas. Os persas, eles viviam na região da Rússia e há 2000 anos antes de Cristo, eles fizeram uma migração, provavelmente por falta de recursos que eles estavam na região. Então essas tribos persas migraram para o Oriente Médio. Ali no Oriente Médio eles começam a se estabelecer e se fortalecem muito. No século 7 a.C., essas tribos se unem e se unificam em um rei só. No século 6 a.C., Ciro forma o Império Persa. O Ciro foi um dos grandes nomes do Império Persa, é um dos nomes que merece destaque. Ele vai começar a unificar, a tomar, quer dizer, várias regiões. Então o Império Persa vai crescer muito no reinado de Ciro. Ele conquistou muitos territórios, inclusive a Babilônia, que era aquela cidade-estado que a gente viu lá na primeira aula, na segunda aula, lembra? Então também tomou regiões onde hoje ficou o Afeganistão, enfim, tomou várias regiões ali, tomou quase todo o Oriente Médio, se fortaleceu muito o Império Persa. O Ciro morre, em 525 a.C. assume seu filho, Cambises. Filho de Ciro, continuou as conquistas do pai, manteve a força do Império Persa e conquistou inclusive partes do Egito, tá? Lembrando que aqui está todo mundo vivendo no mesmo momento aí, os egípcios, os persas, todos esses povos viveram em momentos iguais ali na história, então eles estão ali coexistindo, beleza? Tem que lembrar disso. Não é que assim, um povo destruiu todo o outro, não. Às vezes tomava parte do território, mas eles estão ali coexistindo. Ó, em 522 a.C. a 486 a.C., o Império Persa vai ter seu ápice máximo de consolidação com Dário. Morreu Cambises, ele não tinha filhos, e aí o parente mais próximo do Ciro e do Cambises era Dário. E Dário vai consolidar o império de uma forma magnífica, né? Vale lembrar que a gente vai estudar os gregos depois, e aí os persas vão, inclusive, tretar com os gregos, beleza? Ó, por que Dário conseguiu fazer o império ficar tão forte, professor? Como que o império cresceu tanto nesse período dele? Primeira coisa, ele criou uma forma de administração pública, já naquela época. Ele criou uma divisão do império para conseguir organizar. Ele falou, é muito difícil dar conta do império, do tamanho desse império nosso. Então ele fez o quê? Ele dividiu o império em regiões, que são chamadas satrápias. As satrápias eram dadas a homens de confiança dele, que era o sátrapa. Então ele dividiu o império e deu para um sátrapa. Outra coisa que ele fez uma estrada de 10 mil quilômetros que cortava todo o Império Persa, beleza? Mais tarde, nas conquistas do Alexandre o Grande, a gente vai estudar, o Alexandre o Grande vai usar essa estrada para ir conquistando territórios dos persas. Mas enfim, essa estrada de 10 mil quilômetros facilitou a comunicação do império. Para vocês terem uma ideia, ele colocou inspetores itinerantes nas cidades e uma informação de um problema numa satrápia chegava para ele de 7 dias a 90 dias, tá? Aqui, ó, de uma semana, 7 dias a 90 dias. Então chegava essa informação para ele de um problema no império. E isso para a época era muito rápido. É claro que hoje chegaria em segundos com o WhatsApp, mas naquela época era muito rápido. Esses foram os persas, beleza? Mais tarde esse império vai cair, porque vai vir os povos conquistadores, né, os gregos, principalmente daí os macedônios, com Alexandre o Grande, e isso a gente vai falando depois. Mas é um império que durou, perdurou e criou essa base de administração que é tão até hoje utilizada, né, e a importância da estrada. Vamos falar dos hebreus. Bom, os hebreus, a gente tem que entender um pouco da história deles, até porque para estudar até geopolítica de hoje, a gente tem que entender um pouquinho dos hebreus. Mais tarde saberemos por quê. Os hebreus
A grande característica deles é que eles eram monoteístas, enquanto todos os outros povos eram politeístas. Mono, um, teísta, Deus. Um Deus só. Eles acreditavam que só existia um Deus. Os hebreus, eles eram chamados de judeus. Por isso, a religião judaísmo vem aí proveniente dos hebreus. Por isso, hoje, os judeus, eles são os descendentes dos antigos hebreus, tá bom? Ó, o livro que conta um pouco da história dos hebreus é o Velho Testamento. E o Velho Testamento é um livro que inspirou principalmente a religião judaica, mas também vai inspirar no desenvolvimento de duas outras religiões. O cristianismo usa o Velho Testamento como base para desenvolver sua religião, difundir ela, e o islamismo também usa o Velho Testamento como base para desenvolver a sua religião. Olha só, os hebreus, eles viviam na região de Ur, lá naquela cidade que a gente falou, lá da Mesopotâmia, e eles migraram para o Oriente Médio em 1230 a.C. A partir dessas migrações, os clãs, pois eles viviam divididos em clãs, vão começar um processo de unificação. Em 1030 a.C., eles tinham unificado um reino hebreu, uma monarquia, pois eles acreditavam que havia tido um acordo já antigo e ele deveria ser cumprido entre Deus e Abraão, que isso está no Velho Testamento, para dominar a região da Palestina. Vale lembrar que a região da Palestina está até hoje em conflito, porque Israel, que são os judeus, depois do Holocausto, tudo aquilo na Segunda Guerra, eles quiseram aquela região de volta, né? Meio que usando ainda essa figura histórica religiosa deles. Então, vale lembrar que os judeus, Israel lá, o Estado de Israel, todos aqueles conflitos ocorrem por essa perspectiva de milhares de anos de história. Foram 3 reis dos hebreus, Saul, Davi e Salomão. No reinado de Salomão, Salomão foi um cara que construiu muitas coisas, fez muitas coisas no seu reinado, principalmente construiu grandes templos, né? O templo do rei Salomão é famoso. Mas houve no seu reinado uma divisão política. Eles se dividiram em 10 tribos do norte, que formaram Israel, e 2 tribos do sul, o reino de Judá. Com o tempo, essas tribos foram invadidas e dispersaram, e os judeus se dispersaram pelo mundo, e era um povo meio que migrante até, né? Então os judeus estavam em todos os lugares, vou dar um exemplo aqui, bem simples, né? Judeus na América do Norte, judeus na Europa, judeus de todo mundo, mas não tinha uma região deles. Aí, a partir do início do século XX, isso vai mudar, porque os judeus vão começar a se unir de novo e vão começar a buscar a sua terra prometida, que é Israel. E isso vai trazer muitos conflitos. Até hoje, eles têm conflitos naquela região da Palestina com Israel por conta disso. Beleza, pessoal? Então, o que é importante saber dos judeus? Eles eram monoteístas e esses conflitos geopolíticos, eles são históricos, eles carregam um cunho histórico por trás, beleza? Vamos falar agora dos fenícios para fechar essa aula. Voltamos com a lousa dos fenícios. Então, já falamos dos persas, já falamos dos hebreus, agora vamos falar dos fenícios. Os fenícios, eles eram chamados de cananeus anteriormente, antes de virar fenícios. Em 3000 a.C. aproximadamente, eles se estabeleceram ali na região do Líbano. Como eles eram chamados de cananeus, aquela região ficou sendo conhecida como Canaã. Nessa região, os fenícios começam a fazer algo que vai mudar a história. Por quê? A base de tudo, até hoje, se você for analisar, é o comércio. E esses caras começaram a desenvolver a base comercial do mundo, de certa forma. Vamos lembrar que a gente falou do comércio antes, como ele era antes, lembram? Escambo, falamos lá em uma aula na Mesopotâmia, só escambo. Esses caras desenvolveram um comércio marítimo e eles vão aprimorar muito esse comércio. Eles vão começar a navegar para vender seus produtos. Faziam, por exemplo, a venda de madeira para o Egito em troca de ouro. Olha só, esses caras eram geniais. Eles foram, com o tempo, crescendo esse comércio. E eles começaram a fundar locais para descansar e abastecer os navios e se preparar para as próximas viagens. Esses locais são feitorias e a mais famosa dela é Cartago, tá? Cartago
a produção aqui falou Cartago, né? Cartago, na África, no norte da África, vai ser a feitoria mais rica dos fenícios, beleza? Bom, havia uma necessidade de facilitar as transações. Comercializar, você precisa de uma necessidade, de uma base, de parâmetros. E eles estavam tendo muita dificuldade com a língua na hora de comercializar, principalmente com a escrita. Então, eles desenvolveram um alfabeto fonético com 22 sinais. Pessoal, nessa época, desde que desenvolveram a escrita, eles usavam muitos símbolos, mas não tinha símbolo falado. A, L, esses caras desenvolveram o primeiro alfabeto fonético com 22 sinais, que vai ser a base do nosso alfabeto. Só tinha consoantes no alfabeto fonético dos fenícios. Mais tarde, os gregos pegaram o alfabeto dos fenícios e adicionaram as vogais. E é a base do nosso alfabeto de hoje. Massa, né? Então os fenícios desenvolveram a base do alfabeto que os gregos usariam para desenvolver nosso alfabeto. E esse alfabeto chama-se alfabeto fonético, onde cada sinal tem um som. Outra coisa que eles fizeram, além do alfabeto fonético, para facilitar as transações, foi o uso de moedas e também o uso de parâmetros, de pesos e medidas. Eles começaram a estabelecer parâmetros. Então eles mudam muita coisa na ciência através da necessidade de facilitar o comércio. Então o uso de moedas é uma característica fenícia. Com o tempo, essas feitorias, essas cidades fenícias começaram a ser conquistadas, principalmente pelos persas e mais tarde pelos gregos. Mas então, sempre que vocês verem questões de vestibular, questões do Enem, o que cai, professor, dos fenícios? Cai isso, falando, destacando o comércio fenício e a importância do alfabeto e do uso de moedas e de pesos e medidas. Pessoal, é muito tranquilo. Esses três povos, eles caem menos, mas podem cair, e é muito legal vocês estarem antenados em questões desses três povos. Eu gostaria que vocês fizessem as questões, olhassem o material de apoio e qualquer dúvida me chama na monitoria para a gente trocar uma ideia. Até mais, obrigado!